Os benfeitores espirituais, de há muito tempo, nos chamam a atenção para tomarmos cuidado com as nossas palavras, com as palavras que utilizamos no nosso dia a dia, nas nossas conversações, nos nossos diálogos e, mais modernamente, nas nossas postagens nas redes sociais. Porque é fato, nem sempre nós tomamos cuidado com as nossas palavras. Quantas e quantas vezes temos que nos desculpar afirmando que falamos sem pensar, o que na verdade é impossível, porque se há uma coisa a qual nós não podemos estancar, parar e não fazer, é pensar. Ninguém deixa de pensar. Então, na verdade, nós nos deixamos levar por impulsos não racionais, paixões que nos levam a falar aquilo que pode provocar um verdadeiro incêndio moral. Então precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Cuidado com o que estamos falando para os outros. Cuidado com o que estamos publicando nas redes sociais. Tem pessoas que dizem, eu quando vi aquela notícia, quando eu soube daquele acontecimento, eu abri o meu perfil na rede social, saí falando. Calma, porque você não usou a razão, o bom senso. Não mediu as consequências das suas palavras. E nós, em menor ou maior grau, somos influenciadores uns dos outros. Muito cuidado. Cuidado com as palavras escritas e faladas, mas também cuidado na absorção da palavra de terceiros. Será que é verdade? Nós precisamos aprender a fazer a leitura com moderação, com bom senso, parando para pensar, pesquisar, se for o caso, para saber se é ou se não é, se devemos ou não absorver aquilo, se devemos ou não compartilhar. Porque depois que o compartilhamento é feito através das redes sociais, fica muito difícil voltar atrás. Fica muito difícil corrigir aquilo que compartilhamos. Então precisamos ter calma. Precisamos medir as nossas palavras. E estávamos assistindo um vídeo de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, e ele contando que certa vez, estando em Uberaba, na companhia do Chico Xavier, ele aproveitou um momento em que estavam conversando e perguntou ao Chico: Chico, você mente? Você usa da mentira? O Chico sorriu e disse para ele: Divaldo, não, eu não minto. Mas, às vezes, adio a informação da verdade. E aí o Divaldo disse assim: pois é, então depois disso eu passei também, dependendo da situação, a adiar a verdade, sem nunca mentir, mas preparando o terreno para que a pessoa que precisa ouvir a verdade esteja preparada para isso. E aí o Divaldo complementa dizendo que a sua consciência estava muito tranquila e que ele podia viver mais 1000 anos aqui na Terra, que ele não iria incorrer nesse problema de fake news, nesse problema da mentira, nesse problema de se utilizar a palavra sem medir as consequências. Essa é uma grande lição e que precisamos então, na atualidade, levar para as redes sociais. É tanta coisa que se publica, não é mesmo? É tanta coisa que se fala, tanta coisa que se escreve, tanta coisa que se grava, mas nem tudo é bom. Mas o espírita tem um compromisso com a verdade, com o amor, com a construção do bem. Então, enquanto espírita, eu preciso medir as minhas palavras. Eu preciso avaliar as suas consequências.
E preciso utilizar de palavras que semeiem o bem, a alegria, a felicidade, a fé, o amor. É isso que eu preciso fazer, porque essa é a mensagem do Espiritismo. Se eu não fizer isso, estarei sendo um falso espírita. Mas todos nós precisamos fazer esse esforço de sermos verdadeiros espíritas. E o verdadeiro espírita é ao mesmo tempo uma pessoa do bem. O que nos remete a prestarmos mais atenção no conteúdo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos dois textos magníficos. O primeiro de Allan Kardec, com o título O Homem de Bem, onde ele lista as características do homem de bem. E aí nós temos o segundo texto, Os Bons Espíritas, e que Kardec já começa o texto dizendo que as características do homem de bem são a do bom espírita. E nós temos que refletir seriamente nisso, porque a pessoa de bem é honesta, fraterna, solidária, amorosa, respeitadora, etc, etc. E o bom espírita, o verdadeiro espírita, precisa também ser tudo isso. Como podemos chegar no centro espírita e falar de paz, de amor ao próximo, se na nossa vida pessoal, através das redes sociais, nós estamos destruindo vidas com postagens antagônicas que nada têm a ver com aquilo que aprendemos com a doutrina espírita? E lembremos, as pessoas nos acompanham, acessam as nossas redes sociais e podem ficar chocadas, e com toda a razão, porque lá no centro espírita, que coisa maravilhosa que é a pessoa, mas quando olhamos as suas redes sociais, meu Deus, que postagens são essas? Que coisa horrorosa! Mas nós não podemos ter duas caras, ou somos ou não somos. É por isso, então, que os benfeitores espirituais sempre nos chamam a atenção para tomarmos cuidado com as nossas palavras. Porque se a palavra edifica, ela também destrói. Porque o problema não é a palavra, mas é o uso que fazemos dela. A palavra é um signo de comunicação. O que estamos comunicando? A mensagem mortalista da alma, com base na lei de amor que está no Evangelho? Ou estamos comunicando a violência, o egoísmo, a guerra? O que estamos fazendo com as nossas palavras? Por isso Jesus nos lembrou, seja o nosso falar, sim, sim, não, não. Tomemos cuidado e utilizemos as redes sociais como verdadeiros espíritas, como verdadeiras pessoas de bem e, portanto, como verdadeiros cristãos.